Sima Qian foi um escriba chinês que servia o imperador Wu no auge militar da dinastia Han. Os escritos de Sima, conhecidos como o Registro do Grande Historiador, escritos por volta de 94 a.C., resumiram a história do mundo num período de 2.500 anos, que iniciava no lendário Imperador Amarelo, pai dos povos asiáticos, até seus próprios dias. Obviamente, sua precisão histórica tem sido contestada, mas, de forma impressionante, pouco a pouco historiadores vão achando muitos nomes de governantes citados neste registro, que pode ter usado fontes ainda mais antigas, já que a China foi uma das civilizações pioneiras a fazer registros escritos. O mais curioso é que os 2.500 anos de história mundial retratados pelo grande historiador, desde inundações na época dos imperadores lendários da China, coincide com um período semelhante que a Bíblia propõe para a história entre o dilúvio e o nascimento de Jesus. É como se judeus e chineses, sem nunca terem tido contato, tivessem registrado exatamente a mesma média de anos para a história mundial, tendo uma época de inundações como o marco inicial. Neste vídeo, vamos conhecer a China na época do nascimento de Jesus, quando a dinastia Han produziu a Idade de Ouro desta civilização. Este vídeo é parte de uma série que estuda o século de Cristo, sob a perspectiva interdisciplinar da história, com arqueologia, antropologia, ciência, filosofia, arte e um diálogo destas com a teologia cristã. Também abordaremos alguns povos da Ásia e, se você gostar, curta, compartilhe, examine outros vídeos desta série e outros temas em playlist aqui do nosso canal. Se inscreva para receber os próximos episódios e examine nossa bibliografia abaixo do título. O vídeo a seguir está repleto de generalizações e simplificações, utilizando imagens pesquisadas aleatoriamente e reinterpretadas fora do seu contexto original, apenas para ilustrar nossa própria narrativa, exceto quando descritas por legenda. A sociedade Han era patrilinear, com casamentos monogâmicos. Em geral, tinham 3 ou 4 filhos, embora os muito ricos tivessem também concubinas. Como pai de todas as etnias chinesas e dos reinos que tributavam como vassalos, estava o imperador, governando como absoluto legislador, juiz e comandante militar. Abaixo dele havia 3 conselheiros de Estado, sendo o chanceler, o conselheiro imperial e de obras e, por fim, o grande comandante ou marechal, que coordenavam tudo no império, desde os rituais religiosos até o arauto, que era o organizador da corte e das entrevistas de reis e embaixadores com o imperador. Na China Han, a metalurgia desenvolveu o aço, surgiram guindastes e transportes de gás natural para os fornos de fundição através de dutos de bambus. Ferramentas de fole, rodas d'água, engrenagens, correias, criaram máquinas de fiar, debulhadoras, aceleraram o processo de fundição e, com isso, ferramentas agrícolas e armas muito melhores. A agricultura deu um salto, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Surgiu o carrinho de mão, o navio chinês de transporte conhecido como junco marítimo, com velas adaptadas que os chineses copiaram dos indonésios, e o leme que permitia aos chineses se aventurarem em águas mais distantes. Inventaram grades de referência e símbolos para distinguir o relevo nos mapas. Até a dinastia Han, os materiais de escrita eram apenas tabuleiros de barro, tiras de madeira, seda e rolos de tiras de bambu.
Mas no início do segundo século, o eunuco da corte oriental, Kai Lun, criou uma mistura fervendo cascas de amoreira, cânhamo, linho velho e pedaços de rede de pesca misturados em água, cozidos e peneirados, e depois de seco, os chineses haviam criado o papel. O papel seria o rascunho para uma revolução mundial em todos os saberes. Com o papel, a matemática se desenvolveu na China e chegaram a raiz quadrada, raiz cúbica, trigonometria, cálculo do pi e uso de números negativos. Já no primeiro século, Jin Feng, astrônomo, deduziu que o Sol, a Lua e os planetas eram esféricos com bolas e que a Lua e os planetas não tinham luz própria, atuando como espelhos da luz solar. Eles fizeram detalhadas observações astronômicas, inclusive registrando a passagem de cometas e novos calendários muito mais elaborados. Na medicina, além de novos remédios, ervas e tratamentos, os chineses criaram exercícios físicos e dietas regulares para melhorar a saúde. Inventaram o primeiro sismógrafo para detectar terremotos, fizeram avanços na arquitetura de pontes e muralhas, algumas destas em pé até hoje. Biografias importantes também foram escritas nesta época e legisladores que consideravam os impérios anteriores como regimes brutais tiveram suas ideias sobre o direito divulgadas. Na Era de Ouro Han, o estupro, abusos físicos, assassinatos começaram a ser processados judicialmente. Em cada condado do Império Han havia supervisores e chefes de polícia. Oficiais do governo mantinham a ordem, inclusive nos bairros. As terras agrícolas eram dos ricos, que tinham feudos onde os nobres eram servidos pelas classes inferiores de agricultores, eunucos e escravos. Cerveja e vinho era consumido regularmente e vários tipos de cereais, entre eles o arroz, a cevada e frutas como pêssegos, peras, melões, damascos, castanhas e ainda os brotos de bambu eram consumidos. Eles criavam para o consumo vários animais como galinhas, patos, porcos, gado, ovelhas, cabras, inclusive alguns cães que viravam alimento humano, além de variados animais caçados como aves selvagens, cervos, tartarugas e peixes coletados dos rios e lagos. As roupas durante a dinastia Han variavam conforme a condição social. Os pobres usavam tecidos feitos de cânhamo, lã e pele de furão, enquanto os ricos usavam roupões, saias, luvas e meias de seda, casacos de pele de texugo ou raposa, plumas de pato e chinelos de couro. Pérolas e joias acompanhavam os enfeites dos ricos. Os pequenos comerciantes eram desprezados socialmente, enquanto o status respeitável era dado aos médicos, aos criadores de porcos e aos açougueiros. Todo homem plebeu com mais de 20 anos servia na infantaria, ou na cavalaria, ou na marinha, por pelo menos um ano de treinamento. Perto da capital havia um pequeno exército permanente, mas o exército do norte chegou a contar com 8.000 soldados profissionais, enquanto os do sul contavam com 6.000. 200.000 marinheiros patrulhavam a costa chinesa descendo até a Indochina, e o país estava repleto de torres de vigilância, muralhas e fortalezas. Desde a capital Luoyang até os distantes desertos como em Gansu, na fronteira com a Mongólia. Com a evolução da cavalaria montada, no período Han, as carruagens se tornaram obsoletas. Alguns cavaleiros carregavam escudos e usavam armaduras, incluindo proteções para seus cavalos. Cavaleiros também usavam arcos compostos e bestas. A artilharia já usava bestas de vários modelos, inclusive de tambor de repetição e com gatilhos elaborados. Exércitos chegaram a ter 50.000 besteiros e era considerada uma arma padrão do exército Han.
As armaduras eram feitas de couro cru, couro endurecido, bronze, ferro e aço, incluindo variedades de escamas, capacetes e bonés de couro e metal. O jian era o favorito dos espadachins e um passatempo para os aristocratas, sendo a clássica espada chinesa. O dao, de um único gume, era mais forte e combinado com o escudo, geralmente com um anel na ponta do cabo. Na época em que Jesus nasceu, a milhares de quilômetros da China, os Hans estavam no auge de seu poder. Mas no ano 1 depois de Cristo, o imperador Ai de Han morreu repentinamente sem herdeiro, o que iniciou uma crise de sucessão que culminou com a ascensão de Wang Mang, que tomou o trono em 9 depois de Cristo, instalando por curto período a dinastia Qin, que interrompeu a dinastia Han, que voltaria em 23 depois de Cristo, mas com o Império Han dividido em ocidental e oriental. Mais ou menos na época em que Jesus era um jovem na distante Nazaré, Guangwu de Han, nascido com o nome de Liu Xiu, unificou a China novamente e tornou-se imperador em 25 depois de Cristo, estando no trono do Império Chinês até 57 depois de Cristo. Ele subiu ao trono de imperador depois de uma guerra civil entre as facções das famílias da dinastia Han e conseguiu consolidar o poder dos Han. Quando os Qin subiram ao poder, os Xiongnu, que eram os povos nômades que precederam os mongóis, começaram a retomar territórios, mas Guangwu os dominou mais uma vez. Segundo o grande historiador da dinastia Han, os Xiongnu descendiam de um certo Qiu Wei, que era descendente de Yu o Grande, imperador lendário da pré-história chinesa. Portanto, os Xiongnu, ancestrais dos mongóis, e os Huaxia, nome antigo dos chineses, tinham ancestrais comuns. Os chineses se distinguiam deles como sendo civilizados, enquanto para eles os Xiongnu eram bárbaros pastoris. A arte Xiongnu tinha um belo trabalho entre o estilo chinês e o estilo Sita, predominando motivos equestres. Também tinha um tipo de escrita que gravaram em madeira e pedra. Tais tribos estavam em constante contato e mistura de muitas etnias, como os Sitas ao seu oeste, siberianos ao norte e os chineses ao sul. Deste mesmo berço de povos procede também as dezenas de tribos turcas que hoje povoam países inúmeros desde a Ásia Central até a Anatólia. Línguas turcas também têm empréstimos do chinês, assim como os chineses têm empréstimos linguísticos dos mongóis, o que mostra o contato prematuro destes povos. É muito interessante que no primeiro século depois de Cristo, as fontes chinesas também registram contato com os Jingling da Sibéria, que se supõe que são relacionados aos falantes das línguas siberianas Nadanê e Yeniseian, que também seriam línguas e idiomas proto-turcos. Por outro lado, estas línguas Nadanê da Sibéria encontram seus descendentes no continente americano entre os nativos Navarro. Isso mostra a incrível ancestralidade comum entre índios americanos, nativos siberianos, turcos, mongóis e chineses. Os chineses Han descreveram a crença dos Xiongnu igual ao que sabemos da crença dos antigos turcos, hunos, húngaros e mongóis. Trata-se do culto de Mong Tengri, o Senhor do Céu Azul, o Criador de todas as coisas. Tengri criou os primeiros seres humanos e foi os aperfeiçoando, até que os cobriu de pelos e foi buscar água na fonte da imortalidade. Entretanto, o demônio Erlikkan, o senhor do mundo inferior, urinou sobre o primeiro casal humano e profanou a criação, fazendo o homem perder a vida eterna. Mongli Tengri
é muito semelhante em nome e atributos a Shang-Chi, ou Di, nome do deus celestial desde a antiguidade dos chineses e coreanos. Ele também é o senhor do raio, o mantenedor das chuvas e dos campos. Apesar do culto ao Senhor do Céu ter sido exclusivo na China e na Coreia apenas para os reis e imperadores, deixando o povo a cultuar seus ancestrais, o tengrinismo manteve inúmeras semelhanças com o monoteísmo e indica este conhecimento pré-histórico que todos os povos tinham de um Deus criador, Pai de todas as coisas e que morava no céu. Entretanto, o tengrinismo não era, por assim dizer, um tipo de monoteísmo, e os xamãs do tengrinismo ensinavam que Tengri havia se retirado do mundo depois que os homens caíram em ruína e deveria ser acessado através dos ritos xamânicos, comunicando-se através de animais totêmicos. É aqui que podemos perceber como nasceu o xamanismo animista que veremos entre todos os povos da Eurásia e inclusive entre índios americanos. Para a maioria destes povos, existia a memória de um criador, mas ele deixou de ser adorado e cada ser vivo era habitado por um espírito e alguns desses espíritos passaram a ser cultuados como deuses. Os xamãs utilizavam de certos animais totêmicos como símbolos de tais mensageiros, e o próprio deus Tengri começou a ser simbolizado como um ganso branco voando pelo imenso mar. Ao leste do domínio Xiongnu e chinês, na região que hoje é a Coreia, o mito do nascimento do povo coreano a partir do tigre e do urso pode simbolizar a união de duas tribos conhecidas na arqueologia oriental como Ye e Maek, que parecem ter sido ancestrais do povo Yemaek, que historiadores reconhecem como os ancestrais dos coreanos modernos. Os Yemaek eram uma liga de tribos que evoluiu formando, na época que Jesus nasceu, o estado de Goguryeo, desde a Manchúria até a Coreia do Norte. E em 18 a.C. surgiu mais ao sul da península o estado de Baekje, tendo ao seu lado Silla e logo mais abaixo o reino de Gaya. Estes povos coreanos recebiam constante intervenção dos chineses Han, com períodos de independência. A Coreia era o trampolim para as ilhas japonesas, onde povos do leste asiático tinham se unido às tribos indígenas e formado uma nova civilização que, devido ao isolamento insular, era completamente diferente em religião e cultura. No Japão desta época, que foi simultânea à vida de Jesus, as informações que temos ainda são imprecisas, mas já haviam contatos com os chineses da dinastia Han e certamente com os reinos da Coreia. Entretanto, conforme sua tradição, eles estavam na época do 11º imperador lendário do Japão, chamado de Suinin, que tem sido reconhecido como um personagem histórico pelos japoneses. Seu contemporâneo foi o guerreiro Nomi no Sukune, considerado o inventor do sumô. O sumô teria origem na batalha de dois deuses japoneses. Estes dois deuses eram o conceito de kami, da religião shintoísta nativa do Japão, e formada a partir das crenças dos indígenas japoneses chamados Ainos, com os imigrantes que vieram do continente. Os kamis são espíritos que existem em todas as coisas, sendo alguns deles adorados como deuses antigos. A criação dos japoneses é obviamente diferente do Gênesis bíblico, mas ainda assim encontra uma série de semelhanças. Por exemplo, a memória do número 7 na formação do mundo. Para eles, depois de 7 gerações de divindades primordiais, um casal tido como irmão e irmã, Izanagi e Izanami, deram origem a todos os deuses ou ancestrais. Eles ficaram sobre a ponte do arco-íris e agitaram uma lança, criando as ilhas japonesas.
Contudo, por um erro na cerimônia matrimonial, a mulher foi condenada a dar à luz, incluindo a seres maus e monstruosos. Seu último filho foi o deus do fogo, Kagutsuchi, que a consumiu em chamas, e a seguir ela morre e seu marido vai em busca dela no mundo dos mortos e tenta fugir com ela, tentando livrar-se dos guerreiros que os perseguem, mas ele tranca a entrada do submundo com uma rocha gigantesca sem perceber que tragicamente a deixou do lado de dentro. O mito lembra muito o orfismo e a história de Orfeu, e o tema recorrente desde a antiga Suméria da viagem ao mundo dos mortos. O mundo dos mortos japonês era chamado de Yomi, um lugar tenebroso com 80.000 demônios terríveis que carregavam os mortos, onde recebiam uma placa com uma lista de seus pecados ou erros para ser pendurada no seu pescoço, e assim eram julgados por Ema-o, depois torturados pelos demônios, e os inocentes eram enviados para renascer no mundo superior. A mais amada deusa dos japoneses era a filha do casal primordial, conhecida como Amaterasu, a deusa do sol, que desceu à terra e ensinou os japoneses a plantar arroz, trigo e produzir seda. Ela tinha um irmão chamado Susanoo, o deus da tempestade, que assim como o Marduk dos babilônios, o Thor dos nórdicos ou o Zeus dos gregos, é também um deus da tempestade que, em seu mito, luta e vence um dragão. Embora a dinastia chinesa Han tenha feito pouco contato com o isolado Japão, há muito tempo se aventuravam no sudeste asiático. Em 40 d.C., uma vietnamita chamada Trung Trac se proclamou rainha e com sua irmã se rebelaram contra o Império Chinês Han, que já havia invadido o norte do Vietnã. Até 43, elas foram derrotadas e mortas. No Vietnã, a religião estava muito centrada na prática da mediunidade e invocação de espíritos através de danças rituais e ofertas de alimentos e bebidas. Rituais semelhantes são encontrados em todos os lugares do Sudeste Asiático e no Vietnã, chamados de Lendong. Ainda no Vietnã, a associação destas diferentes práticas religiosas produziu o culto chamado Dao Mao, ou deusas-mãe, em número de 4, associadas a 4 palácios espirituais concebidos no ar, na água, na terra e nas montanhas. Mas a China Han estava curiosa sobre que povos encontraria se fossem cada vez mais ao oeste. Eles já tinham mapas de oásis entre os desertos e montanhas da bacia do Tarim, onde habitavam os tucarianos, um povo indo-europeu que deixou as famosas múmias loiras da China. Os Sakas, que eram um povo indo-iraniano que migrou para lá, também viviam entre as guerras dos Xiongnu e dos chineses Han. Também havia a Báctria e regiões da Ásia Central, passando pelos Citas até chegar no Império Parta, que abordamos no episódio anterior. Até o final do século de Cristo, a Rota da Seda já havia se estabelecido e viajantes chineses e romanos já faziam contato entre si, ligando os dois mundos do Ocidente e do Oriente. É preciso compreender que tudo o que Roma era para o Ocidente, a China era para o Oriente. Entre a China e a Índia havia ainda um tampão de montanhas, onde temos apenas registros religiosos sobre as tribos nômades que viviam naquelas montanhas antes da chegada do budismo. Ao sul dos Himalaias, a Índia estava vendo a invasão dos Sakas, a formação do Império Satavahana e do Império Kushan. O hinduísmo, na forma do culto a Shiva, a yoga e o budismo estavam sendo grandemente apoiados por estes reinos.
Com este bombardeio de relações exteriores, a cultura chinesa estava passando por uma grande síntese que tentava combinar o culto dos ancestrais feito pelo povo chinês, os mitos antigos que já abordamos em episódios anteriores sobre a China aqui em nosso canal, o confucionismo, que estava sendo patrocinado pelo Império, o taoísmo, que era popularizado por mestres taoístas, e religiões vindas de fora, como o budismo e as crenças xamânicas. O resultado de tudo isso foi um tipo de religião chinesa muito semelhante ao taoísmo, que continha a ética confucionista e combinava ensinamentos do budismo. Para os chineses, o mundo surgiu do criador Pangu, que divide o céu e a terra separando os elementos em caos. De seu corpo se criou o mundo. Desta visão de mundo criado após a catástrofe inicial, surge a deusa Nu-Ua, que criou a humanidade do barro, se afastou e considerou tudo muito bom. A seguir, o mundo é destruído por um dilúvio, mas sobrevive um casal chamado Fu Xi e sua esposa Nu-Ua. Embora Nu-Ua seja chamada em algumas versões de Jiu Tian, a mulher misteriosa, que junto com seu marido sobrevivem ao dilúvio e ensinam à nova humanidade as técnicas da civilização. Os próximos personagens nas crenças antigas chinesas são os imperadores lendários, como o Imperador Amarelo, considerado ancestral dos chineses. Com o tempo, os chineses abandonaram o culto de Shangdi, o Senhor dos Céus, porque nas dinastias anteriores ele foi considerado um deus muito grandioso e muito distante, digno apenas de ser cultuado pelo imperador. O povo, deixado sem direito de adorar a Deus, mergulhou no culto dos seus ancestrais, começou a cultuar heróis nacionais, e assim surgiu a lenda de Yohanwang, um príncipe que teria sido governante tão bondoso e sábio que ao morrer foi cultuado como o Imperador de Jade. Este mesmo processo de divinização ocorreu com sábios como Lao Tse, fundador do taoísmo, e com Confúcio, fundador do confucionismo. Como os seres humanos têm a tendência de recriar ídolos à imagem e semelhança dos próprios homens e projetar neles suas expectativas, a suntuosa organização chinesa começou a servir de modelo para imaginar como seria a corte divina do imperador de Jade, um deus governando os deuses. Ele governava o cosmos num palácio celestial com a ajuda de um enorme séquito de outras divindades, cada um com um papel específico no serviço celeste, a modelo da corte da dinastia Han na Terra. Ao lado do imperador estava Shi Wangmu, guardiã dos pêssegos da imortalidade e a rainha dos céus. A corte do imperador de Jade tinha os mais variados deuses capturados da miríade de lendas populares no imenso império, como o rei dos dragões, que era o deus dos oceanos, rios e da chuva, ou um velho deus da lua que protegia os casamentos e até um deus da cozinha. O taoísmo contribuiu com seus sábios, que foram tornados os 8 imortais que voavam ao lado do imperador de Jade combatendo dragões e demônios. Cada um destes imortais com uma habilidade e especialidade. No meio de tudo isso, o budismo chegou na China durante o primeiro século da era cristã, como uma religião sem uma divindade, onde o Buda era visto como um grande mestre, mas não como um deus. Entretanto, no sistema imperial absolutista chinês, acostumado a cultuar e adorar a homens, o Buda original e outros sábios budistas juntaram-se às fileiras de imortais taoístas e passaram a ser venerados nos templos. Entre estas muitas formas de adoração a Buda, surgiu o Buda do paraíso ocidental e o Buda da força e do sucesso. Um budismo completamente diferente estava se formando.
É possível que tenha levado ainda 1500 anos desde que o budismo indiano chegou na China até a composição da famosa lenda conhecida como Aventuras do Macaco, um conto folclórico cheio de comédia e aventura destinado a ilustrar como o budismo chegou até a China, onde o personagem principal é um macaco. Aliás, uma divindade hindu muito famosa também era um macaco, mas que na China representa um herói travesso que, ao estudar com alunos taoístas, perturba todo mundo, até que fica inconformado quando descobre que morreria com 342 anos. O imperador de Jade decide levar o macaco para cuidar de seu jardim, onde havia os pêssegos da imortalidade. Mas o macaco rouba e come para se tornar imortal e começa a planejar como tomar o controle do céu. Indignado, o imperador de Jade consulta o maior dos sábios, o próprio Buda, que questiona o macaco por que ele quer governar tudo. O macaco se gaba de ser tão poderoso, demonstrando que pode saltar milhares de quilômetros. Mas Buda o desafia a saltar entre as montanhas e o macaco não pode nem escapar da mão de Buda, ficando trancado numa montanha até se arrepender de sua arrogância. Finalmente, o imperador de Jade destina o macaco travesso a proteger o frágil monge budista Xuanzang em sua missão de ir da China até a Índia buscar os escritos de Buda. Nesta aventura de jornada se unem a eles Zhu, o porquinho, um general celestial que foi expulso da corte do imperador de Jade depois que ficou bêbado e tentou seduzir as deusas. Juntos, eles vivem muitas aventuras até que retornam até a China e o macaco e o monge são recompensados sendo elevados à condição de Budas. Foi um pouco depois da época do imperador Nero em Roma, da época de Paulo, o apóstolo cristão, e do martírio de Pedro, na época que o cristianismo estava chegando na Índia, supostamente com o apóstolo Tomé, que o budismo começou a enviar seus missionários e chegou até a China em 65 d.C., tendo um meio-irmão do imperador da dinastia Han como um dos seus primeiros adeptos. Tudo isso estava ocorrendo ao mesmo tempo no distante Oriente durante o século de Cristo.